Meu nome é Guilherme, eu sou um dos hepatologistas clínicos aqui do grupo de transplante do Einstein, para quem já ainda não me conhece. Eh, Hoje o Rafael me pediu para falar com vocês um pouco sobre insuficiência hepática crônica agudizada, que é um tema muito pujante na literatura da hepatologia, sobretudo da hepatologia e da terapia intensiva nos últimos anos, e motiva discussões, por vezes, bastante acaloradas entre os grupos de hepatologistas e transplantadores, né. Nós vamos conceituar um pouco a insuficiência hepática crônica agudizada, dar algumas definições, por que que é importante a gente conhecer essa nova entidade, estratificar risco, o manejo e algumas mensagens finais. Bom, a maioria dos pacientes que são encaminhados ao grande especialista, que é o médico da ponta, né, que está lá de fato no transplante, apresentam deteriorações agudas de doenças pré-existentes, ou seja, são indivíduos que na esmagadora maioria das vezes têm hepatopatias crônicas compensadas e por qualquer motivo que seja, eles apresentam uma instabilidade do quadro e isso motiva o encaminhamento deles para um centro transplantador. Essas deteriorações agudas se caracterizam basicamente por disfunções orgânicas múltiplas, insuficiência renal, respiratória, neurológica e etc., altos índices de morbimortalidade, e com isso há um grande impacto em termos de custo para os sistemas de saúde. Ah, espera aí que foi demais aqui. Nos anos 90, início dos anos 2000, que foi uma era pré-MELD, o MELD nos Estados Unidos começou, salvo engano, em 2001 ou 2003, eu acho que 2001, a gente tinha listas de transplante basicamente organizadas por método cronológico, ou seja, o tempo de espera. Isso era muito ruim, porque você partia de um princípio do primeiro que chega é o primeiro a ser servido, mas isso não atendia à demanda por redução de mortalidade em fila. Isso motivou, naquela ocasião, que esses pacientes que apresentavam descompensações agudas, com maior mortalidade, fossem submetidos a tratamentos que permitissem a recuperação do fígado ou, eventualmente, com que eles não necessitassem do transplante. Um desses sistemas, na ocasião, que foi criado, foi o MARS, que é uma diálise hepática, ou diálise albuminada, que servia como que para tirar impurezas que o fígado doente não conseguia tirar. A primeira conceituação que a gente teve da insuficiência hepática crônica agudizada foi justamente para atender a esse tipo de demanda, né? Quais eram aqueles pacientes que apresentavam deteriorações agudas de sua função e do seu status clínico e que motivavam a indicação de tratamentos como esse, os sistemas de suporte bioartificial. Eh, então, eles eram basicamente uma grande ponte para que esse indivíduo ou chegasse para o transplante ou eventualmente saísse sem nenhuma forma de cirurgia, né? Eh, Dessa forma, a primeira conceituação que houve da CLF foi uma deterioração aguda da função hepática em pacientes com doença crônica previamente compensada por efeito de HDA varicose ou sepse. Isso levaria a várias manifestações clínicas, sendo as mais notáveis a encefalopatia hepática e a insuficiência renal aguda. Essa foi a primeira definição de trabalho publicada para a insuficiência hepática crônica agudizada, mas volto a falar no contexto do uso desses sistemas de suporte bioartificial. A gente tinha então alguns problemas que nos foram impostos ao longo do tempo. Primeiro, uma melhor definição do que era essa insuficiência hepática crônica agudizada, qual que era o tempo que ocorria entre a suposta agressão e o desenvolvimento da disfunção, quais eram os fatores desencadeantes, o que era considerado fator desencadeante, e de que forma que a gente poderia usar scores de prognosticação, principalmente o SOFA e o APACHE, que são dois scores de uso corrente na terapia intensiva, para que eles pudessem ser aplicados no contexto desse tipo de problema. A gente parte então para algumas definições, né? De 2002 em diante, quando esse termo surgiu, a gente começou a ter durante alguns anos esse tema ficou meio quiescente na literatura, mas de 2009 em diante ele começou a crescer bastante,
com várias definições surgindo ao longo do tempo. Dessas definições, inquestionavelmente, a mais importante é a definição do estudo canônico, que é um grande ensaio clínico multicêntrico de 23 centros europeus, com natureza prospectiva, envolveu um número grande de pacientes e, sobretudo, um número grande de pacientes com insuficiência hepática crônica agudizada. O diagnóstico final, a proposição final que foi feita do termo ACLF, ela se baseava em achados concretos, a partir de dados clínicos, enquanto todos os outros estudos que avaliaram isso, esses outros que estão aqui nesse diapositivo, eles se baseavam muito em consenso especialista, e não em evidências clínicas, né? Exceto o Naxeld, que foi proposto pela SLD, que tinha natureza semelhante ao Canonic, mas ainda era um pouco pior, a gente vai falar dele adiante. O ACLF é uma síndrome caracterizada por descompensação aguda da cirrose, associada a falências orgânicas e alta mortalidade em curto prazo. Não há necessidade de conhecimento prévio da doença hepática crônica, mas os pacientes são, por definição, crônicos, ou seja, eles apresentam evidências inquestionáveis de hepatopatias crônicas, como fígado de aspecto cirrótico, evidências de hipertensão portal e por aí vai. Dentro do Canonic, o que se entende como descompensação aguda era o surgimento de ascite, HDA, varicose, encefalopatia ou infecções em pacientes que estavam previamente compensados ou que não sabiam da existência da doença. A falência orgânica é definida pelo score Cliff-SOFA, que é uma adaptação do score SOFA, com foco principalmente em achados relacionados às hepatopatias, e o que se considerou como alta mortalidade em curto prazo era uma mortalidade superior a 15% em até 28 dias do evento inicial que levou à descompensação desses pacientes. Esse aqui é o score SOFA, né? Cliff-SOFA, perdão. A forma como eles adaptaram isso para o uso nas hepatopatias descompensadas. O que se entende como disfunção orgânica clinicamente relevante é o que está em coloração levemente acinzentada aqui no gráfico. Dentro disso, o Canonic dividiu a CLF em graus variados, né, como se fosse uma estratificação de gravidade da doença. A CLF grau 1 é aquele indivíduo com insuficiência renal isolada. A CLF grau 1 também pode ser entendido como aquele indivíduo que apresenta falência hepática da coagulação, circulação ou respiração e creatinina menor do que 2, ou seja, quando você tem outras disfunções orgânicas na ausência de insuficiência renal. A CLF grau 3, aqueles indivíduos que apresentam duas ou mais, grau 2 ou 3, aqueles que apresentam duas ou mais falências orgânicas. O Naxeld adotou conceitos bastante semelhantes ao Canonic. Basicamente, eles entendiam que a CLF era induzida por infecções, né? E ela deveria ter necessariamente duas falências orgânicas. E eles entendiam como falências orgânicas a presença de choque, encefalopatia grau 3 e 4, com necessidade de proteção de via aérea, terapia renal substitutiva ou falência respiratória com necessidade de ventilação mecânica. A Associação Ásia-Pacífico para Estudo de Doenças Hepáticas, ela tem um critério levemente diferente, e ele tem uma grande diferença em relação aos demais, que é não exigir a presença de doença hepática crônica. Isso é especialmente interessante lá para eles, porque essa Associação Ásia-Pacífico envolve toda aquela região do Sudeste Asiático, que engloba a Índia, Hong Kong, China, Japão e por aí vai, que são países onde você tem uma alta incidência da hepatite B. Então, os flares de hepatite B, eles podem ser enquadrados no contexto da insuficiência hepática crônica agudizada, né? Indivíduos que, às vezes, não tinham doença hepática, mas que passam a apresentar no contexto de surtos de replicação viral. Por que é importante a gente conhecer a insuficiência hepática crônica agudizada? É muito importante que a gente entenda que essa é uma entidade que apresenta alta mortalidade. Se a gente não reconhece o paciente descompensado agudamente como um
potencial, um paciente com potencial desfecho negativo em curto prazo, a gente não vai tratar esse indivíduo corretamente. Então, é muito importante a gente entender que o cirrótico que apresenta características de ACLF, ele tem desfecho completamente diferente daquele cirrótico descompensado tradicional, tá? Quando a gente compara o indivíduo cirrótico com graus variados de ACLF com aquele sem ACLF, a gente vê que há um aumento progressivo da mortalidade, tanto em 28 quanto em 90 dias. São indivíduos que apresentam desfechos significativamente piores do que aqueles indivíduos sem ACLF. E isso também se reflete quando a gente tem disfunções orgânicas acumuladas, né? Uma coisa que chama a atenção nesse gráfico é que é o peso que a insuficiência renal tem no cirrótico, né? E reforça um pouco aquela definição que a gente teve lá atrás da CLF grau 1 como sendo aquela que tem uma insuficiência renal ou qualquer falência orgânica outra que não é insuficiência renal, né? Vocês vejam que a mortalidade é significativamente maior nesses indivíduos. Esses achados que eu falei, todos são de estudos estrangeiros, mas quando a gente replica essa mesma coisa aqui no Brasil, a gente tem 2 estudos que foram realizados pelo grupo do Léo Schiavon lá em Florianópolis e um pelo grupo do professor Ângelo Matos em Porto Alegre. E a gente tem achados também muito semelhantes, né? Vocês vejam só que loucura, né? Em 192 pacientes avaliados em Florianópolis, a mortalidade em 30 dias daqueles que apresentavam características de ACLF era de 65%, ou seja, mortalidade quase que proibitiva. Você tem um diagnóstico de letal para esses indivíduos, né? Em Porto Alegre a coisa também não foi diferente, né? 54,8%. É uma mortalidade realmente muito elevada para esses indivíduos, né? Então, volto a falar, os achados que a gente tem fora do Brasil, eles também se replicam na nossa realidade. Um dado que é muito interessante a respeito da CLF é que é uma entidade de natureza dinâmica, né? Muito embora a gente tenha o diagnóstico firmado a partir dos dados clínicos e das características do paciente, caso esse paciente apresente uma melhora numa reavaliação entre o terceiro e o sétimo dia, o prognóstico dele pode mudar. Então, o diagnóstico da CLF ele não está registrado em pedra, assim, não está escrito em pedra. Isso pode mudar ao longo do tempo na medida em que esse indivíduo evolui. Por outro lado, se esse indivíduo entre o D3 e o D7 ele não melhora, o prognóstico dele é ainda pior, ok? Um ponto fundamental para a gente é com relação à estratificação de risco, né? A CLF é um evento potencialmente letal na história natural da doença hepática crônica. Vocês vejam que a gente pode chegar a ter no Brasil até quase 66% de mortalidade em 30 dias para indivíduos que preencham esses critérios diagnósticos, né? E é importante que a gente reconheça a importância das disfunções orgânicas, das distintas disfunções orgânicas na evolução desses indivíduos. A estratificação de risco ajuda a gente na adequada alocação do paciente, né? Se UTI ou enfermaria, vai nos dar algumas informações sobre a janela de oportunidade para qualquer tipo de suporte que esse indivíduo possa necessitar ou eventualmente o transplante, e também pode nos ajudar a entender quando a obstinação terapêutica pode ser considerada fútil, ou seja, quando a gente passa do limite e começa a ter uma atitude mais de distanásia com o paciente com prognóstico já reservado, sobretudo no contexto de recursos escassos e ausência de possibilidade de transplante. A gente tem alguns scores que podem ser utilizados, né? O primeiro que foi utilizado para o Canonic, há 7 anos atrás, foi o Cliff-SOFA, uma adaptação do SOFA tradicional para a insuficiência hepática crônica agudizada. E o Cliff-SOFA foi posteriormente refinado no Cliff-COF, que define a CLF, o CLIF-CAD para pacientes com descompensações agudas, mas que não preenchem critérios diagnósticos para a CLF, e o CLIF-C-ACLF, que permite uma avaliação prognóstica para pacientes com a CLF. Opa. Espera aí um pouquinho que eu me enrolei aqui com o meu mouse. Vamos lá, então. Quando o paciente com descompensação aguda da cirrose é admitido nas enfermarias, o ideal é que nós façamos o primeiro
score, o CLIF-COF, para diagnóstico da CLF. Caso ela esteja presente, a gente estratifica o risco daquela ACLF com base no CLIF-C-ACLF score. Caso ela esteja ausente, a gente vai estratificar o risco com o CLIF-C-AD. Todos esses scores a gente pode... O CLIF-COF, que eu já havia mostrado para vocês anteriormente, e todos esses scores a gente pode calcular no site da própria Fundação CLIF, que nos permite, em tempo real, avaliar como que esse paciente está se comportando. E, com base nisso, nós vamos partir para o manejo. O manejo da insuficiência hepática crônica agudizada, ele ainda não está bem definido. A gente tem um debate muito amplo dentro da comunidade transplantadora sobre o que fazer com esses pacientes, uma vez que, na maioria das vezes, eles serão candidatos justamente a transplante. Habitualmente, o que se faz é adotar cuidados padrão com cirróticos descompensados, entre os quais o transplante também se insere como uma opção, e há uma série de terapias experimentais que podem ser utilizadas, como o uso de suporte bioartificial, uso de fatores de estimulação de colônias de granulócitos, a troca plasmática terapêutica, uso de medicações com potencial de antagonismo do fator de necrose tumoral, como a pentoxifilina, que já foi tentada em outros contextos, como, por exemplo, das hepatites alcoólicas graves, mas tudo isso que nós estamos falando aqui ainda é muito especulativo, e até o próprio lugar em que o transplante se insere no cuidado desses pacientes é bastante debatido, porque muitos centros e muitos países onde o transplante acontece, eles debatem se o órgão não deve ser priorizado para aquele indivíduo que tem um melhor prognóstico em detrimento daquele indivíduo que tem um maior risco de mortalidade, que reflete um pouco de cultura local de transplante. Mas o fato é que, assim, a gente não sabe ao certo qual a melhor forma de cuidar desses pacientes, de que forma que nós vamos encarar o indivíduo com uma CLF, se não com os cuidados usuais que a gente adota na cirrose. Será que a gente tem que ter algum bundle específico, algum pacote de medidas específicos para esse paciente, que seja um pouco diferente do, por exemplo, um cirrótico que interna com uma encefalopatia ou coisa que o valha? Isso é uma coisa que ainda a literatura vem debatendo. E eu gostaria muito de mostrar para vocês aqui, fazer algumas considerações a respeito do transplante como alternativa de tratamento para cirróticos descompensados que tenham a CLF. O ano de 2021, entre muitas coisas ruins que aconteceram, ele nos brindou com a publicação desse estudo, que, a meu ver, foi um dos mais importantes do ano passado nesse âmbito da CLF, né? É um ensaio multicêntrico de vários centros europeus, são 20 centros, se eu não me engano, tem um slide aí para diante que tem esses dados, mas que é, sobretudo, o tipo de estudo que eu gosto de ver, que é um estudo de vida real, que mostra a realidade do transplante e como que a prática do transplante variou nessas instituições. Basicamente, o estudo tinha 3 perguntas a serem respondidas. Quantos pacientes com a CLF foram listados e transplantados na Europa durante o período do estudo, de que forma que essas práticas variaram entre os países, né? Quais foram as taxas de sobrevida após a inclusão em fila e após o transplante, e quais os determinantes de sobrevida em ambos os cenários. Ou seja, são 3 perguntas que interessam muito a qualquer indivíduo que esteja lidando com transplante de pacientes hepatopatas crônicos descompensados, né? O estudo ECLIS foi realizado em 20 centros, com 2.677 transplantes realizados, que correspondeu a cerca de 1/4 dos transplantes realizados na Europa no período deste estudo, e desses 2.677 transplantes, a gente teve 109 com a CLF grau 1, 131 com a CLF grau 2 e 74 com a CLF grau 3. O transplante foi realizado entre esses pacientes com a CLF em 234, ou seja, mais ou menos 76%, sendo que 74 desses indivíduos, em torno de 24%, faleceram em lista.
A proporção de pacientes transplantados com ACLF grau 2 e 3 variou muito entre os países. Então, você pega, por exemplo, o Reino Unido, que teve 3% dos pacientes com ACLF transplantados, e na Alemanha 41,5%. Na Espanha também foi um outro país que teve um valor muito baixo, em torno de 5% dos pacientes com ACLF transplantados. Isso por quê? É um entendimento de que o conceito de transplante é um pouco diferente, né? Que eles priorizam talvez um pouco mais o resultado do desfecho pós-transplante em detrimento da redução de mortalidade. Então, esses indivíduos que oneram mais sistemas de saúde, indivíduos que são mais graves, com prognóstico pós-transplante um pouco pior, eles tendem a não ser transplantados. Isso variou um pouco. A França também tem uma abordagem parecida com a da Alemanha nisso aqui, mas reflete um pouco como que diferentes países e diferentes comunidades transplantadoras enxergam o uso do recurso escasso, né? Esse é um gráfico que mostra a probabilidade de sobrevida à esquerda e a probabilidade de transplante à direita. A gente pode ver que a sobrevida da CLF grau 3 com transplante, ela é perfeitamente aceitável em 12 meses, né? Em torno de 60%. Não houve uma diferença significativa entre a sobrevida do indivíduo que apresentava graus diferentes de ACLF, mas a transplantabilidade foi consideravelmente pior nos indivíduos mais graves, né? Quando você compara a CLF grau 3 com as demais, você vê que definitivamente o indivíduo com a CLF mais avançada, ele tem uma transplantabilidade pior. Isso porque aquela janela de transplante que a gente tanto fala, né, que é o momento oportuno para efetuar a cirurgia nesse indivíduo, ela é um pouco mais estreita ou se fecha mais rápido, né? É um indivíduo bem mais instável. Entre os fatores que implicaram na maior mortalidade pré-operatória, né, no óbito em fila desses indivíduos, a gente teve basicamente alguns, né, que foram uma primodescompensação, né, que é isso que eles colocam aqui como caso incident case, né, quando a descompensação ocorria, aquela era a primodescompensação, o indivíduo tinha um risco maior, idade, número de falências orgânicas e, muito importante, o número de falências orgânicas, a presença de infecção por germe multiresistente. Então, para a mortalidade em lista, é muito importante as condições gerais do paciente, principalmente idade, número de falências orgânicas, infecção e se aquela é a primeira descompensação que esse indivíduo, porventura, apresente. A mortalidade pós-transplante, no entanto, ela é determinada por algumas características do indivíduo. Principalmente, na análise multivariada, o que a gente encontrou foi a presença de infecção por germe multiresistente, o lactato elevado, esse valor de lactato de 4 milimol equivale a cerca de 72 miligramas por decilitro de lactato, que é um lactato bastante alto antes do transplante, e a terapia renal substitutiva. Esses foram os fatores que predisseram a mortalidade pós-operatória em indivíduos que foram submetidos ao transplante. E aqui eu gostaria de fazer algumas considerações sobre sobrevida pós-transplante. Ela é semelhante nos diferentes graus de ACLF e entre os números de falências orgânicas, mas uma coisa que esse estudo mostrou também foi que o consumo de recursos é tão maior quanto maior o grau de ACLF. Ele dá como exemplo disso aqui a estadia em UTI, uso de terapia renal substitutiva e tudo mais. Então, aqueles centros onde aqueles pacientes que você transplanta com graus mais avançados de disfunção orgânica, eles fatalmente vão demandar mais recursos hospitalares. Esse estudo é um estudo que eu considero extremamente importante, porque é um estudo retrospectivo de vida real, sem nenhuma intervenção específica. Ele demonstra de que a CLF não deve ser encarada como uma contraindicação a transplante. A gente deve analisar esse paciente de forma dinâmica, propondo o transplante quando julgarmos adequados, mas isso não deve ser entendido como uma inviabilidade.
E isso, eu volto a falar, se você entender a CLF como um acúmulo de disfunções orgânicas, quando esse paciente apresenta disfunções orgânicas, o transplante não é que ele não deva ser feito, mas a gente deve escolher o melhor momento para executá-lo, né. Vocês vejam que esse estudo mostra para a gente como que há percepções tão variadas sobre a transplantabilidade, né, como que os diferentes países enxergam esse problema da transplantabilidade. O uso do órgão, do recurso escasso, né, então você imagina que em alguns países como, Inglaterra, Espanha, eles priorizam o resultado pós-operatório, enquanto alguns outros eles priorizam não o resultado pós-operatório, mas a mortalidade em fila. Onde você tem mais mortalidade em fila, você tem que ser mais agressivo com o uso do transplante. Onde você objetiva resultado, desfecho pós-operatório, você tem que ser mais econômico com o transplante e utilizar o órgão, o recurso escasso, para aquele indivíduo que vai te resultar no melhor resultado, no melhor desfecho de longo prazo após a cirurgia. É muito importante que a gente enxergue o papel da gravidade pré-transplante e das infecções por germes multiresistentes. Vocês vejam que, conforme o número de disfunções orgânicas e a presença da disfunção das infecções por germe multiresistente, a mortalidade pré-operatória é pior e a presença dos germes multiresistentes é um fator de mau prognóstico para o resultado pós-operatório no transplante. Eu vou voltar aqui o slide do da tabela, porque aqui eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito do doador, né. Se vocês olharem aqui embaixo, bem nas 4 últimas linhas, nas 3 últimas, nas 4 últimas linhas, a gente tem ali informações a respeito do doador. Vocês vejam que mesmo na análise univariada, dados do doador, como idade, tempo de isquemia fria, tempo de isquemia quente, não impactaram no desfecho pós-operatório. Isso pode nos levar a algumas conclusões. A primeira delas, de que o uso de doador marginais é adequado nesse contexto. Isso a gente pode ter um viés de seleção por conta de doadores mais ou menos uniformes e qualidade de doador para essa população, mas o fato é que esses indivíduos usam, esses centros transplantadores usam doadores que muito provavelmente são semelhantes aos que a gente tem por aqui. Então, os dados do doador, muitas vezes, não vão necessariamente interferir no desfecho pós-operatório desse indivíduo. Isso nos motiva a, para alguns casos, a gente utilizar doadores um pouco mais marginais, né? Que é uma coisa que a gente debate muito no momento da oferta, que tipo de doador que nós vamos aceitar para que tipo de paciente, né? Ah, será que aquele paciente mais grave precisa necessariamente de um doador perfeito, ou a gente pode usar um doador mais limítrofe, que tire ele daquela situação, e a gente depois disso avalia como que ele vai ficar, vai tratando as complicações. Isso é uma discussão eterna que a gente tem, vendo os doentes, né. E um dado que é muito importante também, é que a gente tem uma correlação razoavelmente estreita da gravidade com o consumo de recursos. E isso é muito importante do ponto de vista de política pública, porque um centro transplantador que executa transplantes em indivíduos que tenham esse grau de gravidade, graus mais avançados de disfunções orgânicas e etc., como é o que acontece aqui em São Paulo, esse centro transplantador ele tem que ter uma remuneração diferenciada daquele centro transplantador onde você faz transplantes, vamos dizer, um pouco mais tranquilos, né? Eu conversava com o Rafael um pouco aqui antes da gente começar a aula, né? Sobre justamente isso, né? O transplante não é uma especialidade de baixa complexidade, a gente sabe disso. Todo transplante pode se tornar de alta complexidade, independente das características do indivíduo, né? Mas o fato é que o indivíduo que já chega muito grave para o transplante, ele demanda um tipo de estrutura que um centro que faz transplantes semiletivos, ele não vai dispor. E não é adequado que você remunere um centro transplantador com este perfil de gravidade de doentes mais descompensados, da mesma forma que você remunera um centro transplantador com perfil de transplantes mais eletivos, vamos dizer assim. Então, esse estudo reforça a implicação que a gente tem com o consumo de recursos nesse contexto do transplante de doentes graves.
Por fim, eu gostaria que todos saíssem daqui com alguns conceitos. O primeiro, de que a CLF é uma nova entidade relacionada à cirrose, que dista um pouco da cirrose descompensada tradicionalmente. Ela dá, na verdade, uma normatização, um verniz mais acadêmico e científico, a uma experiência do dia a dia que a gente tem. Ela dá números e cara com metodologia adequada para algo que a gente instintivamente percebe no dia a dia. Os scores prognósticos a partir do estudo CLIF podem ser muito úteis, sobretudo para alocação e, eventualmente, vejam como que a coisa está evoluindo para priorização desses doentes em fila. Já há uma discussão dentro da comunidade transplantadora se paciente com a CLF ele não deve ser priorizado nos moldes do que se faz com, por exemplo, uma hepatite fulminante ou um não funcionamento primário de enxerto, né? E neste momento a gente tem mais perguntas do que resposta, né? Falta uma definição de consenso que una os consensos ocidentais, orientais, né? A gente precisa desenvolver ensaios clínicos que refinem um pouco a prognosticação e o tratamento desses indivíduos, entender melhor quais são as implicações da CLF para o transplante como um todo, né? De que forma que esse indivíduo que preenche critérios diagnósticos e com graus variados de ACLF, ele deve ser encarado? Será que uma ACLF grau 3, que tem mortalidade de 65%, não deve ser tratado da mesma forma que uma hepatite fulminante, por exemplo? Isso são dados que precisam ser considerados quando a gente imagina a alocação como um todo, né? O manejo da ACLF ainda é calcado em conceitos previamente estabelecidos, inclusive anteriormente ao desenvolvimento do conceito de ACLF, mas ele precisa ser revisto para que a gente passe a lidar com pacotes de tratamento e com opções de tratamento próprios para a CLF, e não simplesmente para a cirrose descompensada, que são entidades completamente diferentes. E isso cai um pouco na necessidade dos ensaios clínicos que eu mencionei anteriormente. Eu espero que a gente, todos nós que estamos aqui, possamos, no futuro próximo, contribuir de alguma forma com essas informações, né? E isso vai ser feito a partir da construção de bancos de dados multicêntricos e da troca de experiência entre centros de hepatologia e transplante. E é isso que eu tinha para falar, gente.